Olá, pessoal! Nós vamos começar então a discutir agora alguns conceitos fundamentais de física, dentre eles o conceito de ordem de grandeza, ok? Porque na verdade a física ela trabalha com números muito grandes. Diâmetro de galáxia, a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. A velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo. O número de estrelas da Via Láctea, 300 bilhões de estrelas. Ivan, são números gigantescos. Mas a física também trabalha com números muito pequenos. O diâmetro do vírus da Covid, em média ali, já encontraram desse tamanho, 120 nanômetros. Nanômetro quer dizer 10 a menos 9. O diâmetro ou a espessura, melhor dizendo, de um fio de cabelo. Da mesma forma que a física trabalha com números muito grandes, ela trabalha com números muito pequenos. E dessa forma, então, se tem a necessidade de apresentar esses números de uma forma mais fácil para se ler. Por exemplo, um astrônomo, ele está escrevendo um artigo e ele vai falar sobre os 300 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea, Então, ele escreve assim, 300 bilhões de estrelas, 300 mil milhões bilhões, ok? Claro que quando o colega dele estiver lendo esse artigo, ele vai ter trabalho de fazer a leitura disso aqui, Vai tomar tempo, vai tomar espaço. Então há a possibilidade da gente apresentar esse número de uma maneira mais enxuta, de uma maneira mais elegante, que é o que nós chamamos de potência de 10. Para representar a potência de 10, eu posso fazer de várias formas, Eu posso dizer que aqui, pode ser assim, 300 mil vezes 10 a 3, 6. Olha aí, tá certo. É uma potência de 10. Mas aí a gente costuma, claro, já que está escrevendo em potência de 10, então tira mais zeros daí, tira, Então eu posso escrever assim, 300 vezes 10 a. Quantos zeros? 3, 6, 9. Pronto. É a mesma coisa, está certo também. Perceberam? Mas escrever em potência de 10 não é recomendado quando você quer pensar no que nós chamamos de ordem de grandeza. Para escrever a ordem de grandeza, eu não vou colocar a potência de 10, e sim em notação científica. Ivan, mas a notação científica não é a mesma coisa que uma potência de 10? Não, porque aqui está uma potência de 10, mas não é notação científica. Para ser notação científica, ele tem que ficar assim, ele tem que ser escrito nesse formato. O N, que é esse número da frente, o N ele é chamado de mantissa. Olha, a matemática chama de mantissa. O X é o expoente, ok? O X é o expoente. Então, essa mantissa N tem que ser um número entre 1 e 10. A mantissa, portanto, tem que ser um número maior que 1, Ivan, e ou menor que 10. Tem que estar nesse intervalo. Se você pensa em 300, 300 é maior que 10, Ivan. Então isso aqui não está em notação científica, não. Está em potência de 10, mas não está em notação científica. Para você escrever esse número em notação científica, o que acontece? Você tem que escrevê-lo nesse formato. Ou seja, tenho 2 zeros aqui, vou somar com 9, Aí vai ficar 3 vezes 10 a 11 estrelas. Pronto, olha aí. É potência de 10? É notação científica? Agora sim. Por que agora é? Porque a minha mantissa é um número maior que 1 e menor que 10. Perceberam? Esta é a primeira ideia. Esse é o primeiro passo que você precisa desenvolver
para poder escrever a ideia da ordem de grandeza. Por que ordem de grandeza, Ivan? Porque, na verdade, a ordem de grandeza é apenas uma noção. Eu sei que são 300 bilhões de estrelas na nossa galáxia, não é? 3 vezes 10 a 11, mas eu não quero o número exato. Eu quero apenas uma noção. E para escrever a ordem de grandeza, existem 2 métodos. O primeiro método é a chamada média aritmética. Como assim, Ivan? Bora ver? Entre os meus extremos 1 e 10, qual é a média aritmética entre eles? Como é que eu faço a média? A sua média na escola. Você tirou 8 numa prova e tirou 10. 10 mais 8, 18 por 2, 9. Passei, né? A média aritmética, você soma e divide por 2. Ivan, 11 por 2, 5,5. A média aritmética entre 1 e 10 é 5,5 e este é o meu número de referência. Por que referência? Pelo seguinte, você vem, escreve, como eu disse, o número em notação científica e você analisa a mantissa. Ela, você analisa a mantissa, tá? Se a mantissa for um número menor que 5,5, a ordem de grandeza vai ser a própria potência de 10 com o expoente x que já está. Se a mantissa for um número maior ou igual a 5,5, aí a ordem de grandeza você precisa acrescentar 1 somando ao expoente x. Pronto. É simples assim. Olha aí. Bem fácil. Ivan, não entendi não. Você explicou, esse negócio aí me complicou. Dá um exemplo aí, pronto, né? Então, vou dar um exemplo da média aritmética, tá? Suponha lá o caso das estrelas, né? 300 bilhões de estrelas. Se eu sei que o número, portanto, é 3 vezes 10 a 11 estrelas, qual é a ordem de grandeza desse número? Como é que eu analiso? Bom, é fácil. 3 é um número maior ou menor que 5,5? Ele é menor. Se ele é menor, a ordem de grandeza, então, eu conservo a potência de 10 do jeito que estava, 10 a 11. Pronto. Esta é a ordem de grandeza. A mantissa sai, é só a potência de 10, porque é uma noção. Perceberam? E vamos dar outro exemplo aí. Sei lá, tivesse aqui o Flamengo. O Flamengo. Haja coração, amigo. Coração, amigo. Um jogador por 80 milhões de reais. 80 milhões. Qual é a ordem de grandeza disso aí? 80 milhões. Bom, eu preciso pegar esse número que está em decimal e escrever em potência de 10, né? Mas não basta ser potência de 10, tem que ser notação científica. 3, 6, 7. Pronto, olha aí. 8 vezes 10 é 7. Qual é a ordem de grandeza desse número? Eu analiso. A minha mantissa, 8, é um número maior que 5,5? É. E aí, Ivan? Bom, eu pego a potência, o expoente ali, 7, né? Somo mais 1. 7 mais 1, 8. Pronto. A ordem de grandeza desse número simplesmente é 10 à oitava. Olha aí como é fácil. Bem tranquilo. Não é? Só que aí, os físicos resolveram criar uma outra forma para se calcular, se definir a ordem de grandeza. Não contentes com a média aritmética, eles propuseram a média geométrica. Sério? É. A média geométrica de 1 até 10, quanto é a média geométrica de 1 até 10? Como é que eu sei qual é a média geométrica? Você pega os dois números, né? Por exemplo, deixa eu pegar outro número aqui. 2 e 8. Qual é a média geométrica entre 2 e 8? Você pega os dois números, faz o produto e tira a raiz quadrada deles. Por que raiz quadrada? Porque são dois números. Se fossem 3, seria raiz cúbica, tá?
Então a média geométrica faz o produto, tira a raiz quadrada. Raiz de 16, 4. A média geométrica de 2 e 8 é 4. Ivan, qual é a média geométrica de 1 e 10? Você faz o produto, né, e tira a raiz. Raiz de 10 é 3,16. Lembram aquela história dos 5,5 de média aritmética, que era a referência? A minha referência agora é 3,16. Sério? É. Escrevo o número em notação científica e analiso. Se a mantissa for menor que 3,16, a ordem de grandeza consiste em deixar a potência de 10 do jeito que estava. Olha, Ivan, mas e se a minha mantissa for um número maior que 3, maior ou igual, né, a 3,16, a ordem de grandeza eu acrescento 1 ao expoente. Pronto. É só isso, a ideia é a mesma. Só que de média aritmética para média geométrica, meus queridos, ó, muda o número de referência. Lá o número de referência na média aritmética era 5,5, Ivan, e aqui é 3,16, não é? Ó, Ivan, eu estive pensando aqui, dá um exemplo aí, porque eu estou perguntando assim, e qual é o melhor para se utilizar? Qual é o mais certo? Não tem isso, turma, ó, não tem isso, tá? Um exemplozinho aqui, letra A, né? Todos os dois são corretos. Qual é o que mais cai? Ambos caem. Mas eu quero te contar um segredo, olha para você ver, atenção. Eu quero a ordem de grandeza disso aí. Aí você me pergunta, média aritmética ou média geométrica? Não, eu não falei, eu só quero a ordem de grandeza. Bom, então vamos lá. 2, ele é menor que 5,5, se a gente analisar a média aritmética, é. 2 é menor que 3,16? É. Mas, Ivan, não importa. Se eu usar a média aritmética ou a média geométrica, em ambos a ordem de grandeza vai conservar 10 a nona. Pois é. Tanto faz. Suponha que eu tivesse 9 vezes 10 a quinta. Qual é a ordem de grandeza disso aí? Ó, Ivan, é média aritmética ou média geométrica? Tanto faz. Eu não disse. Então vamos ver. 9 vezes 10 a quinta. A ordem de grandeza vai ser 9 é maior que 3,16? É. É maior que 5,5? É. Ah, então eu sou 1 ao expoente. É 5 mais 1 vai dar quanto? 6. 10 a sexta? Em qualquer forma. Ó, Ivan, mas só que eu estou pensando o seguinte, né? Então, qualquer número abaixo de 3,16 não tem problema. Qualquer número acima de 5 não tem de 5,5, né? Não tem problema. A minha zona fantasma está aqui, né? Ah, rapaz, e se for aqui? Por isso que os vestibulares, normalmente, eles não colocam números nessa faixa. E se colocarem nas alternativas, ele tem que dar ou média aritmética ou média geométrica, um ou outro, porque se derem as duas opções, ambas estarão corretas. Não tem isso de dizer que um é mais certo ou mais errado. Elaboradores experientes de questões, eles não cometem esse equívoco. Se aparecer, por exemplo, né, lá esse número, ó, 4 vezes 10 a quinta, qual é a ordem de grandeza? Se for a média aritmética, como é que eu penso? 4 é menor que 5,5. A ordem de grandeza mantém-se do jeito que está. A média geométrica vai ser diferente porque 4 é maior que 3,16, Ivan, e aí eu acrescento o número. Se nas alternativas tiverem os dois, a questão teria que ser anulada. A culpa não é sua, é de quem mal elaborou a questão, tá? Já aconteceu? Infelizmente já, tá certo? Mas aí a culpa não é sua, é tentar lutar para anular a questão, beleza? Ok? Então tá aí. Acompanhe lá na nossa playlists de exercícios, tem uma lista muito legal de treinamento de questões envolvendo ordem de grandeza. E lá tem a resolução, a discussão dela. Beleza? Grande abraço. Isso é tudo, pessoal.